Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da Semana da Qualidade 2024. E antes de começarmos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leni Gonzaga, sou analista na área de controladoria estratégica e hoje nós iremos explorar um tema que é muito essencial para o nosso trabalho no dia a dia, né? E manter o sucesso da organização, que são as ferramentas da qualidade. Junto nós iremos descobrir como resolver problemas de forma eficaz e promover uma cultura de melhoria contínua. Então, vamos começar? Pessoal, primeiro vamos entender o que são ferramentas da qualidade. Quando falamos sobre ferramentas da qualidade, nós estamos nos referindo a um conjunto de métodos e técnicas que ajudam a resolver problemas no dia a dia da empresa. Essas ferramentas, elas são como um mapa para nos guiar nos processos de tomada de decisões, sempre baseado em dados. Quando usamos essas ferramentas, estamos buscando maneiras de melhorar constantemente os nossos produtos, serviços e processos. Então, ao adotar essas práticas, garantimos que a empresa não apenas seja mais eficiente, mas também que continue inovando e se adaptando às mudanças no mercado. E, é claro, fazendo isso, nós asseguramos a nossa competitividade e, o mais importante, a nossa sustentabilidade ao longo prazo. Agora vamos entender o que é um problema. A definição de um problema é uma situação que afeta a estabilidade e o desempenho dos sistemas, comprometendo os objetivos da organização. Ou seja, quando falamos de um problema, estamos nos referindo a qualquer situação que afete o bom funcionamento dos nossos sistemas e que prejudique o desempenho da nossa empresa. E a solução envolve ações para identificar e resolver as causas do problema, restaurando a funcionalidade e prevenindo recorrências, alinhada às melhores práticas para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços. Ou seja, para resolvermos um problema, precisamos agir de forma estratégica, ou seja, isso significa identificar as causas, tomar as decisões necessárias para corrigir a situação e, mais importante, evitar que ele se repita. E como podemos classificar os problemas? De modo geral, um problema ele pode ser classificado como um real, que é um resultado indesejado ocorrido, que deverá originar uma ação corretiva, ou seja, o problema já aconteceu e nós precisamos gerar uma ação para sanar o problema. Ou um potencial, que é um resultado indesejado previsto, ainda não ocorrido, que pode originar uma ação preventiva, ou seja, foi mapeado que pode acontecer aquele problema, então já toma uma ação preventiva para que ele não se torne um problema real. Na área de TI, nós podemos classificar os problemas como reativos e proativos. Os reativos, eles são identificados em resposta a um ou mais incidentes, ou seja, quando há interrupções repetidas em um sistema e a equipe de TI inicia uma investigação para descobrir a causa raiz, para resolver o problema e evitar novas falhas, ou seja, um problema que já ocorreu e nós precisamos fazer uma ação. Por outro lado, os proativos, eles são identificados antes que os incidentes ocorram, através de análise de dados e monitoramento constante. O objetivo é prevenir futuras falhas e melhorar o desempenho dos serviços. Ou seja, ao analisar o histórico de desempenho de um servidor e identificar tendências que possam causar problemas futuros, a equipe já toma ações preventivas, ou seja, antes que aquele problema se torne um problema reativo, a equipe já toma uma ação para que não aconteça, para que aquela falha não ocorra. Vamos à nossa agenda de hoje. Hoje nós iremos aprender 3 ferramentas, que são técnicas para identificação e resolução de problemas. A primeira é o brainstorm, que é uma técnica de gerar ideias de forma colaborativa e rápida. A segunda será o diagrama de Ishikawa, que ajuda a identificar e organizar as causas de um problema específico. E a terceira ferramenta são os 5 porquês, que é uma técnica simples de investigação que busca encontrar a causa raiz de um problema. Antes de iniciarmos dentro do assunto das ferramentas, antes de começarmos a falar das ferramentas, vamos entender aqui os princípios básicos da qualidade. Karou Ishikawa, ele foi um engenheiro químico japonês, criador do diagrama de Ishikawa. Ele fala que a responsabilidade pela qualidade de uma empresa é de todas as pessoas que nela trabalham, independentemente
do posto que ocupam, do local onde estejam ou dos serviços que prestam. Ou seja, a qualidade ela não é responsabilidade exclusiva de um departamento ou posição. Ela permeia que todas as funções, locais e serviços, cada colaborador, independentemente do seu posto ou atuação, contribua para a excelência da empresa. Ou seja, é um valor que deve ser adotado e praticado por todos, promovendo uma cultura de excelência que possa refletir nos bons resultados e na satisfação dos stakeholders. Gente, uma dica importante: durante a investigação das causas, nunca trabalhe só. Envolva todos os responsáveis, reúna a equipe e, se necessário, solicite a presença de terceiros ou consulte pessoas mais experientes. Selecione os documentos, os registros dos fatos, os dados relevantes e registros anteriores de casos reincidentes. Lembrando que as análises elas têm que ser baseadas em fatos e dados. Livre-se de preconceitos e de vínculos, faça uma análise objetiva da situação, ou seja, utilize uma abordagem imparcial, aberta, para avaliar a situação, deixando de lado preconceitos e interesses pessoais. Nós temos aqui um estudo de caso que é a televisão. Na imagem nós vemos uma moça olhando pela janela. Um dia lindo, ai que dia lindo, aquele dia que a gente gosta, né? Um dia chuvoso para ficar em casa, um sábado de manhã, dia ótimo para ficar dentro de casa. Mas de repente a campainha toca e sua vizinha pede para deixar o seu filho em sua casa, pois houve uma situação de urgência na família e o marido foi hospitalizado. E a criança de 6 anos não pode entrar no hospital. E ela não tem com quem deixar a criança. Você, prontamente, para ajudar a vizinha, né, concorda em ficar com a criança. A vizinha deixa um lanche para a criança, mas esquece de deixar um brinquedo a ela. Sem o brinquedo, ele começa a chorar. E você pensa, o que fazer num dia chuvoso e frio com uma criança de 6 anos? Você, automaticamente, televisão, é claro. Qual é a criança que não gosta de assistir desenho, né? Você liga a TV, mas ela não funciona. Nesse momento, você já entra em desespero. E agora, o que fazer? É nesse momento que nós utilizamos os métodos para solucionar problemas. Nós vamos usar as ferramentas da qualidade para entender por que a televisão não está ligando. Nós vamos aprender as ferramentas e depois vamos praticar para entender por que a TV não liga. A primeira ferramenta, nós vamos falar agora do brainstorm. A descrição do brainstorm era uma técnica criativa e colaborativa para a geração de ideias em grupo. O seu objetivo é explorar uma ampla gama de ideias e soluções para um problema ou tema específico, incentivando a participação e a criatividade dos envolvidos. A sua aplicação ela é realizada em uma sessão aberta, onde os participantes contribuem com ideias sem julgamento inicial, permitindo que as soluções inovadoras surjam. Vamos agora entender como fazer. A primeira fase é a fase da preparação. Você vai identificar um problema, depois escolher o facilitador, ou seja, a pessoa que irá conduzir o brainstorm, selecionar um grupo, o grupo pode ser entre 8 a 10 pessoas, definir as regras, ou seja, não há julgamento, qualquer pessoa pode contribuir, sem exceção, criar as regras mesmo para que todos participem. A segunda fase é a fase da realização, onde iremos conduzir a sessão e gerar ideias. Cada um gera uma ideia, o facilitador vai anotando as ideias, pode ser em post-it, pode ser em quadro, você vai anotando as ideias. A terceira fase é a fase da avaliação, ou seja, onde iremos discutir e classificar as ideias, filtrar e priorizar as ideias, ou seja, tirar as ideias que foram repetidas, as ideias que não fazem sentido para aquele problema e transformar as ideias em ações. Agora nós vamos utilizar esse exemplo de brainstorm. Aqui a equipe trouxe um problema que é o computador demora para ligar. Então esse foi o problema da pauta da reunião de brainstorm. Com o problema identificado e escolhido o facilitador, vamos selecionar a equipe, né, que é o momento da preparação. Então, aqui você pode chamar várias pessoas
para contribuir porque o computador demora para ligar. Nós podemos chamar as pessoas da TI, da infraestrutura suporte, para diagnosticar o problema nos sistemas e nos processos do sistema operacional. Nós podemos chamar as pessoas da segurança da informação para avaliar se o software de segurança e as suas configurações. Nós podemos chamar as pessoas de rede para diagnosticar possíveis problemas de rede ou servidores que afetam a inicialização do computador. Também podemos chamar os usuários finais para informar sobre o impacto do problema e fornecer dados para um diagnóstico mais preciso. Então, agora nós podemos começar a sessão. Nesse momento que a equipe participante do brainstorm vão gerar as ideias. Foi colocado várias ideias para discutir por que o computador demora para ligar. Algumas pessoas falaram que ele está demorando porque muitos programas iniciando junto com o sistema. Outros disseram que pouca memória RAM disponível. Alguns disseram que o disco rígido é antigo e lento. E outros também falaram que pode haver presença de vírus. Outros falaram que pode ser que o sistema operacional esteja desatualizado. Depois que foi gerado as ideias, gente, o próximo passo é discutir, classificar e filtrar e priorizar essas ideias, Então, pode ser utilizado uma escala de 1 a 3 para probabilidade, chance da causa estar afetando, daquela causa está afetando, e impacto, quanto isso afeta o meu desempenho. Então, aqui nós temos aqui um gráfico que mostra que a probabilidade de impacto. A primeira discussão que houve foi que muitos programas iniciando junto com o sistema. Então, ela teve uma probabilidade 3 e o impacto 3, totalizando de prioridade 6. Pouca memória RAM disponível teve probabilidade 2 e impacto 3, calculando uma prioridade 5. Disco rígido antigo e lento teve uma probabilidade 2 e um impacto 2, uma total de prioridade 4. Presença de vírus, probabilidade 1 e impacto 3, totalizando 4. Sistema operacional desatualizado, probabilidade 2 e impacto 4. Então, depois que colocou essas informações nessa matriz, você vai identificar o que é mais prioritário. Nesse momento, então, segundo essa escala, o que está mais causando problema para o computador demorar a ligar é que muitos programas iniciando junto com o sistema. Então, com essas informações, vai iniciar o plano de ação. A primeira ação é desabilitar os programas que iniciam junto com o sistema para ver se isso melhora o tempo de inicialização. A segunda ação, se o problema ainda persistir, verificar a quantidade de memória RAM e considerar um upgrade. A terceira ação, avalie as outras causas conforme necessário. Após você fazer todo esse processo, você não conseguiu chegar na causa raiz do problema, você pode utilizar outras ferramentas que são métodos para identificar a causa raiz, que são, você pode utilizar o diagrama de Ishikawa, que nós iremos também abordar nessa apresentação, e também você pode falar também dos 5 porquê, você pode utilizar os 5 porquê, que é uma ferramenta que você pergunta várias vezes o porquê daquele problema até chegar na causa raiz. Então vamos praticar? Lembra que nós tínhamos o problema da TV? Então aqui nós colocamos aqui no brainstorm. O problema é a TV não liga. Por que a TV não liga? Será que o controle remoto está sem bateria? O cabo de energia está desconectado ou com mau contato? Problema na tomada elétrica? Fusível interno queimado? Então aqui foi geradas várias ideias para entender por que a TV não liga. Agora, pessoal, nós vamos aprender uma outra ferramenta, que é o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como espinha de peixe. Na sua descrição, também conhecida como diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta que auxilia na identificação das causas raiz de um problema. O seu objetivo é analisar e estruturar possíveis causas de um problema de forma visual, facilitando o entendimento de fatores críticos. Como aplicá-la? A sua aplicação é utilizada em sessões de análise de problemas, ou seja, você pode fazer
um brainstorm e logo em seguida também colocar as informações no diagrama de Chikawa, focando sempre nas principais categorias que contribuem para o problema, como máquina, método, material, mão de obra, meio ambiente e medida. Pessoal, agora que nós aprendemos como montar, como fazer um diagrama de Chikawa, vamos entender melhor os 6 M's do diagrama de Chikawa e entender que cada um representa. No que se diz respeito à máquina, ela envolve as máquinas, equipamentos e tecnologias utilizadas no processo. Isso inclui máquinas de produção, equipamentos de medição, sistemas automatizados, entre outros. Já a mão de obra, ela envolve as pessoas que irão realizar aquela atividade. Questões como falta de treinamento, habilidades úteis ou problemas de comunicação podem impactar a eficiência e a qualidade do trabalho. No que diz respeito a material, ele fala que são os insumos, diz respeito aos insumos e recursos utilizados. Qualidade e quantidade ou especificações dos materiais podem afetar diretamente os resultados dos processos. Já no M de meio ambiente, consulte as condições externas e internas que influenciam o trabalho, como poluição, temperatura, layout do espaço de trabalho e outros fatores ambientais. No que se diz respeito aos métodos, é a forma como o trabalho é organizado e executado. Eles podem afetar a eficiência e a eficácia das operações. No que se diz respeito às métricas, são como os processos serão controlados, monitorados e mensurados de forma que o trabalho não precise ser refeito. Então, agora, vamos analisar esse exemplo. Aqui nós temos um problema que é o sistema de TI está com falhas frequentes e interrupções. Vamos entender por que o sistema está com falhas e interrupções. Então, seguindo esse método dos 6 M's, vamos identificar o que pode estar ocasionando em relação às máquinas e os equipamentos. Será que os servidores ou a infraestrutura de rede estão com capacidade insuficiente para suportar a carga? Ou então os equipamentos são antigos ou obsoletos, com falhas frequentes de hardware, disco rígido, memória? Ou então a configuração está inadequada dos dispositivos de rede, como roteadores e switches? Então, no que diz respeito a máquinas, podemos colocar essas subcausas que podem estar causando esse problema. No que diz respeito a materiais, ou seja, ao software, podemos identificar que pode ser problemas como bugs ou falhas em software críticos, sistemas operacionais, aplicativo de gestão, ou então há uma incompatibilidade entre versões de software ou entre software e hardware, ou então há uma falta de atualização de patches de segurança, deixando o sistema vulnerável a falhas. Então, no que se diz respeito à mão de obra, ou seja, as pessoas que estão envolvidas, as pessoas estão treinadas adequadamente para aquela função, ou seja, sobre os novos sistemas e tecnologia, ou então há erros na configuração de servidores ou de rede que estejam causando essas falhas, ou então há uma deficiência de equipe ou sobrecarga de trabalho que estão resultando em falhas de manutenção e monitoramento. Então, essas informações precisam ser analisadas. Em relação aos métodos, ou seja, aos processos, podemos colocar que falta de procedimento documentados para manutenção e resposta de incidente, ou então os processos de implementação de atualização e patches mal estruturados, ou então não há testes regulares de recuperação de desastre ou planos de continuidade de TI. Em relação ao meio ambiente, ou seja, os fatores externos, podemos colocar também que há problemas com o fornecimento de energia, como quedas ou picos de tensão que afetam o sistema, ou então tem uma temperatura alta nos centros de dados, causando superaquecimento dos equipamentos e falhas nos hardware. Então, a gente precisa identificar essas informações. Em questão de monitoramento e medição, o que pode estar causando? Será que
a falta de monitoramento contínuo de desempenho nas redes e servidores, ou então há uma ausência de alerta em tempo real sobre falhas iminentes, como uso excessivo de CPU ou falta de espaço, ou então podemos também colocar que não há registro ou histórico suficientes para análise pós-incidentes e melhorias contínuas. Então, no que se diz respeito a esse problema, que é o sistema de TI está com falha frequentemente e interrupções, podemos analisar todos esses fatores para que possamos chegar à causa raiz do problema. Por que essas causas e essas subcausas estão causando esse efeito, que é o sistema de TI está com falhas frequentemente. Então, tem que haver uma análise para que a gente consiga chegar à causa raiz do problema e montar planos de ações que sejam eficientes para que aquela causa não aconteça mais. Agora vamos rever o nosso problema, do início. Vamos colocar num diagrama de Ishikawa por que a TV não liga. Então nós vamos identificar aqui os componentes, as subcausas por que a TV não liga. Então, aqui no que se diz respeito à máquina, nós colocamos que o botão liga e desliga está com defeito, o circuito interno danificado. No que se diz respeito a materiais, a qualidade dos cabos ou de bateria do controle remoto. No que se diz respeito à mão de obra, a gente pode colocar uso incorreto de quem utiliza o controle remoto, ou práticas de manutenção. Será que aquele controle remoto está tendo manutenções periódicas? O que se diz respeito a métodos, práticas de uso de manuseio. Outra coisa, no que se diz respeito a meio ambiente, instabilidade na rede elétrica. Por que a TV não está ligando? Em relação à medição, verificar periodicamente as condições do cabo e da tomada. Precisamos entender todo esse processo para a gente chegar na causa raiz da TV, porque ela não está ligando. Agora, pessoal, nós vamos falar da última ferramenta que está na nossa agenda de hoje, que são os 5 porquês. O que é a descrição dos 5 porquês? Ela é uma técnica de análise que consiste em perguntar por quê repetidamente para chegar à causa raiz de um problema. O seu objetivo é identificar rapidamente a causa raiz de um problema, facilitando ações corretivas e preventivas. Elas são aplicadas usando geralmente em conjunto com outras ferramentas, que é a análise de causa raiz, como o brainstorm e o diagrama de Ishikawa, que nós já falamos nesse módulo, para aprofundar a investigação. Então, quando você utiliza brainstorm, faz aquela tempestade de ideia, colhe todas as informações, depois você pode colocar em um diagrama de Ishikawa e posteriormente você vai usar os 5 porquê para chegar à causa raiz daquele problema. Vamos entender e aprender como fazer e utilizar os 5 porquê? Uma vez apresentado um problema, qualquer que precise ser resolvido, inicia-se uma análise perguntando por que aconteceu o problema. Na sequência, faz a pergunta por que para cada resposta dada. Em geral, até o 5º porquê é possível identificar as causas fundamentais ou importantes do problema. No entanto, há casos que a causa raiz não tenha sido encontrada no 5º porquê, é recomendável que você continue perguntando. Também existem situações em que a causa fundamental é detectada já no 3º e 4º porquê. Então, se você identificou a causa raiz do problema já no 3º porquê, aí você finaliza, já monta a ação para aquele problema ser resolvido. Vamos a este exemplo de 5 porquê. Aqui nós vamos utilizar o mesmo exemplo que nós usamos lá no diagrama de Ishikawa, que é o sistema de TI está com falhas frequentes. A primeira pergunta que temos que fazer é: por que o sistema de TI está com falhas frequentes? A resposta é: porque os servidores estão sobrecarregados e apresentam problemas de desempenho. Aí, com essa resposta, você vai fazer o 2º porquê. Por que os servidores estão sobrecarregados e apresentam problemas de desempenho? A resposta é:
porque a infraestrutura de TI não foi atualizada para atender a demanda crescente. E o terceiro porque a infraestrutura de TI não foi atualizada, porque não há um plano de manutenção e atualização regular dos equipamentos. O quarto porquê será a resposta do terceiro. Por que não existe um plano de manutenção e atualização regular? Porque os processos de gerenciamento de TI não incluem políticas e renovações de infraestrutura e procedimentos de manutenção preventiva. Então, o quinto porquê será a resposta do quarto. Por que os processos de gerenciamento de TI não incluem políticas de renovação e manutenção? Porque há uma falta de prioridade e alocação de recursos para o planejamento estratégico de TI. Então, aqui percebe-se que nós fizemos várias perguntas até chegar na causa raiz do problema. Então, foi identificado que a causa raiz do problema é que as falhas frequentes no sistema de TI é a falta de políticas e planejamento estratégico, que inclui manutenção e atualização regular da infraestrutura de TI, juntamente com a alocação insuficiente de recursos para essas ações. Então, como plano de ação, nós podemos colocar aqui para implementar um plano de manutenção e atualização de infraestrutura, revisar as políticas de TI e alocar recursos para garantir a continuidade e o bom desempenho do sistema. Então, percebe-se que nós usamos o diagrama de Ishikawa, colocamos as possíveis causas, depois jogamos esse mesmo problema para os 5 porquê até chegar à causa raiz do problema. Então, quando você identifica um problema, você utiliza as ferramentas da qualidade para que elas te ajudem a chegar na causa raiz de um problema, para que possamos implementar planos de ações eficientes e eficazes para que não haja reincidência. Agora, pessoal, vamos utilizar a ferramenta 5 porquê para identificar aquele nosso problema, né? Por que a TV não liga? Então, vamos fazer repetidamente os 5 porquê para que possamos chegar à causa raiz do problema. Aqui, o primeiro porquê que nós vamos fazer é por que a televisão não liga? Então, a resposta é porque o cabo de energia está com mau contato. Por que o cabo está com mau contato? Porque o cabo está danificado perto do plugue. Por que o cabo está danificado perto do plugue? Porque ele foi dobrado repetidamente ao longo do tempo. Por que o cabo foi dobrado repetidamente? Porque a tomada está em uma posição aonde o cabo fica tensionado. Por que a tomada está em uma posição inadequada? Porque a televisão foi instalada longe das tomadas, sem considerar a posição ideal. Então, aqui nós chegamos à causa raiz do problema da televisão não ligar. Então, para concluirmos o nosso estudo de caso, o resultado foi que, na análise de brainstorm, nos ajudou a listar possíveis causas do problema da TV não ligar. No diagrama de causa e efeito, organizou essas causas em categorias como energia, controle remoto, componentes internos e cabo de energia. Já os 5 porquês identificou uma causa raiz específica no exemplo dado, que a posição inadequada da tomada levou ao desgaste do cabo de energia, o que impede a TV de ligar. Com essas informações, como nós chegamos na causa raiz do problema, porque a TV não liga, nós vamos montar o plano de ação, que é reparar ou substituir o cabo de energia danificado para garantir que a televisão funcione corretamente. E reposicionar a tomada ou usar uma extensão segura para reduzir a tensão no cabo e evitar o desgaste. Então, com essas ações, nós vamos evitar que esse problema se repita. Pessoal, então estamos chegando ao final do nosso conteúdo. Nós aprendemos como usar as ferramentas, quais são, para que elas servem, como utilizar, como fazer. Então, eu vou deixar aqui para vocês essa conclusão que a primeira imagem, né, é uma pessoa que está
com várias escadas embaixo, né, dos pés e tentando pular o muro. Ele, assim, o que nós aprendemos disso? Não importa a quantidade de recursos que você tem, se você não souber usá-las, elas nunca serão suficientes. Ou seja, ele tem vários recursos, mas ele não sabe usar. Então, se ele soubesse usar a ferramenta, ele já teria saído desse problema, né? Que é pular para o outro lado. Lição de gerenciamento, nós temos essa charge, né? Que é uma pessoa que começou um trabalho e sem os devidos recursos. Então, gente, nunca comece um projeto sem ter em mãos todos os recursos. E eu gostaria de finalizar com uma frase do nosso Eduard Demme, que é o nosso guru da qualidade, né? Ele fala que não é suficiente fazer o melhor. Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Eu agradeço a sua atenção. Vou deixar aqui os nossos contatos, o e-mail da qualidade, o meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Estou à disposição. E muito obrigada